Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrangeirismo. Já ouviu essa palavra? Talvez vocês ainda não tenham ouvido essa definição, mas o estrangeirismo faz parte da nossa vida. E a gente vai descobrir agora o que é isso. Então vamos lá? Antes da gente iniciar, observem comigo aí essa imagem que aparece. Então a gente tem uma família e aí alguns estão falando algumas coisas, né? Primeiro o menininho disse, quero comprar um smartphone. Aí a outra falou, e eu preciso de um mouse novo. E o pai sugeriu, shopping? O que vocês observam nessa imagem que chama a atenção? Além da imagem propriamente dita, né? Vamos observar aí as frases. O que chama a nossa atenção nessas frases, hein? Tenho certeza que você aí respondeu as palavras que estão em inglês. Então, a gente tem shopping, tem smartphone e tem mouse. São 3 palavrinhas que são exemplos de estrangeirismo. A gente vai já entender agora melhorzinho o que é esse estrangeirismo, ok? Então, vamos lá. O que é o estrangeirismo? São palavras oriundas de outros idiomas e que nós usamos em nosso dia a dia. Então, o estrangeirismo, pessoal, nada mais é do que esses termos, expressões, palavras que vêm de outros idiomas, não necessariamente apenas do inglês, e que nós usamos no nosso dia a dia, normalmente, né? São palavras normalmente que não têm uma tradução, que a gente não encontra um termo em português para designar aquele objeto ou aquela coisa. Um exemplo que a gente pode dar é o exemplo de saudade, que é o estrangeirismo do português que foi para outros países. Porque saudade é uma palavra que só existe no português, ele não existe em nenhuma outra língua. Ela não existe em nenhuma outra língua, né? Então é um exemplo de estrangeirismo. Por quê? Por que acontece o estrangeirismo? Bom, essa incorporação, que incorporação dessas palavras de outros idiomas na nossa língua, isso ocorre devido a algumas razões. Entre elas, a gente pode destacar o avanço tecnológico. A tecnologia tem avançado de forma, absurda e com a tecnologia nós recebemos também muitos termos de outros idiomas. A crescente globalização, a rapidez na comunicação, isso também tem contribuído. A aproximação com falantes de outros idiomas, antigamente, há algum tempo atrás, não tão distante assim, era bem mais raro você ter contato com pessoas de outro idioma. Hoje não, hoje é bem mais fácil, Pela internet a gente entra em contato com pessoas do mundo inteiro, nas salas de bate-papo, jogos online, entre outros. E o processo de assimilação cultural natural. Então, essa questão da cultura também é uma coisa que aproxima muito, os países e traz com isso outros termos, ok? Então, aí a gente viu o que é o estrangeirismo e por que o estrangeirismo acontece. Como é que a gente pode identificar um estrangeirismo? Como saber que aquela palavra é, de fato, um exemplo de estrangeirismo? Então, a gente tem alguns pontos que a gente pode ficar atento para saber que essa palavra realmente veio de outro idioma. Exemplo, palavras que estão em outro idioma, talvez uma palavra que a gente usa no português que seja oriunda do inglês, do japonês, do italiano, entre outras. Essa palavra, ela não tem tradução. Exemplo, será que good morning é um exemplo de estrangeirismo? Não, teacher, não é. Por quê? Porque good morning significa bom dia. E aqui no Brasil eu uso bom dia, eu não uso good morning. Então, good morning não é um exemplo, certo? Essa palavra precisa ser usada no nosso dia a dia e ela não tem tradução. Nós usamos essa palavra com frequência e também não há um termo em português que substitua essa palavra. Então, a gente vai trabalhar agora com alguns exemplos para vocês poderem entender. Olha, alguns exemplos de estrangeirismo vindos de outros idiomas. Do espanhol, a gente tem guerrilha. No africano, voodoo. Tem outra palavra para designar o voodoo? Não, voodoo é voodoo. Então, a gente tem isso como exemplo de estrangeirismo. Do japonês, tem o anime, o karaokê, o sushi. Do francês, tem o gourmet, perfume. Alemão, hambúrguer. Do chinês, tofu, e do árabe tem álgebra e safari. Então, esses são alguns exemplos de estrangeirismo, mas eu tenho certeza que vocês aí conseguem pensar em outros exemplos que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia e que são palavras mais comuns, Vamos pensar nas áreas, então. Por exemplo, na área dos jogos, você consegue pensar em alguma coisa
que veio dos jogos e que é exemplo de estrangeirismo? Tem muitas, né? Então, por exemplo, o próprio PlayStation, que é a estação dos jogos ali, a gente não tem outro nome para designar aquilo. A gente tem alguns termos que nós usamos como, por exemplo, play, o start, o pause, né? São palavras exemplos de estrangeirismo. Outras áreas que a gente pode ver também na área da alimentação. Então, a gente tem aí o sushi, o hambúrguer, o fast food, entre outros. Então, são muitos exemplos. Da tecnologia, Smart TV, né? A Smart TV, tem o smartphone. Então, são muitos os termos que nós usamos aqui no Brasil e que vêm de outro idioma. Todos exemplos de estrangeirismo. O estrangeirismo atrapalha na comunicação? Uma pergunta interessante, né? Bom, depende da maneira como o estrangeirismo é utilizado. O sucesso da comunicação é a finalidade da linguagem. Sendo assim, opte sempre pelo bom senso. Então, às vezes não adianta você utilizar-se de muitos exemplos de estrangeirismo se é naquele contexto em que você está inserido, ele não cabe. E aí, na imagem que vocês observam aí, aparece um termo que está assim bem alta, né? Que é o termo cringe, que surgiu há algum tempo e causou muita polêmica na internet, justamente por ser um exemplo de estrangeirismo e que algumas pessoas não entendem por não fazerem parte de um determinado grupo que usa esse estrangeirismo, né? Então, eu acredito que vocês aí saibam melhor do que eu o que é aí o termo cringe. Então, cringe é um exemplo de estrangeirismo bem atual, ok? Muito bem, agora chegamos na hora da nossa activity time. Vamos fazer uma atividade para ver se vocês aí realmente estavam bem atentos à nossa aula de hoje, estavam prestando atenção, ok? Então vamos lá. Na question 1, na pergunta 1, nós temos: observe a imagem para responder as perguntas que seguem. Então nós temos uma tirinha aí do Chico Bacon Pizzaiolo, e aí ele diz... ele está atendendo ao telefone, né? Por favor, faz entrega? E ele fala, não, só delivery. Baseado nessa tirinha, pessoal, vamos responder algumas perguntas. Então, na letra A, que exemplo de estrangeirismo nós encontramos nessa tirinha? E na letra B, por que o pizzaiolo disse que não fazia entrega? Tá fácil, né? Então, vocês observem aí a tirinha, que vai ficar fácil responder. Então, vamos por partes. Na letra A, que exemplo de estrangeirismo nós encontramos na tirinha? Bom, exemplo de estrangeirismo que está dentro das falas, a gente tem delivery, não é isso? Delivery é um exemplo de estrangeirismo que nós usamos com muita frequência aqui no Brasil. Mas, se vocês observarem lá no primeiro quadrinho, o nome do personagem é Chico Bacon. E bacon também é um exemplo de estrangeirismo. Bom, na letra B, por que o pizzaiolo disse que não fazia entrega? Por que ele falou, não faz entrega, só delivery? Tá fácil, né? Porque ele tá tão acostumado ali no seu meio, já que essa palavra delivery é uma palavra do meio gastronômico, né? Ele está tão acostumado com esse termo que quando a pessoa utilizou um outro termo em português para designar aquele serviço, ele acabou esquecendo que equivalia à mesma coisa. Então, essa é a graça dessa tirinha, né? E ele disse que não fazia entrega por isso. Ele acabou esquecendo ou se confundindo. Ok? Próxima. Question 2. Vamos para a pergunta 2. Todos os dias, nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Com isso em mente, assinale a resposta que contém apenas palavras de origem da língua inglesa. Bom, pessoal, vamos aqui, antes de ler as opções, vamos retomar um pouquinho sobre o que nós aprendemos de estrangeirismo. Lembra que tem alguns pontos que a gente precisa observar para saber se esse exemplo é estrangeirismo ou não? Lembra aí? Então, primeiro, essa palavra precisa estar em outro idioma, não necessariamente apenas em inglês, ok? De outro idioma. Aqui a gente está falando de inglês, mas não necessariamente. Essa palavra precisa não ter um outro termo para se designar em português. Precisa ser uma palavra que nós usamos constantemente no nosso dia a dia, certo? Então tenham isso em mente enquanto consideram as opções aí. Então vamos lá. A letra A, nós temos jeans, shopping center, lâmpada e lan house. Letra B, internet,
website, Windows, Word e download. Letra C, e-mail, messenger, outdoor e cachorro-quente. E na letra D, light, hambúrguer, drink e dieta. Qual dessas opções traz apenas exemplos de estrangeirismo que estão em inglês? Tá facílimo, né? Bom, se você respondeu que é a letra B, acertou. Essa aí eu só tenho um exemplo de estrangeirismo. Então tem internet, website, Windows, Word e download. Todos são exemplos de estrangeirismos usados na área da tecnologia, da computação, enfim, dessa área, certo? As outras todas eu tenho sempre uma palavrinha ali em português infiltrada, então elas não podem ser consideradas todas desse mesmo grupo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Na plataforma Eduque vocês vão encontrar uma variedade de atividades, de aulas, né? Vocês têm a opção de assistir as videoaulas ou as audioaulas, ouvir as audioaulas. Então acessem o material do site, ok? See you next class!